Bahia Meio-Dia. Oferecimento Pós-Fainor. Faça mais do que todo mundo já faz. Matrículas abertas. E Gel TU. Praticidade na limpeza e muito mais perfume na casa. Boa tarde para você. Agora são 12 horas e 3 minutos. O Bahia Meio-Dia está no ar. Vamos conversar com uma psicóloga sobre os perigos da internet. O jogo virtual está estimulando jovens a cometer suicídio. Tempo fechado, problemas no aeroporto Pedro Otacílio de Figueiredo. Vitória da Conquista está logo ali atrás, encoberta pela névoa. E por causa da pouca visibilidade, o aeroporto permaneceu fechado na manhã de hoje. O início de uma campanha da Rede Bahia no combate à violência contra a mulher. Artistas fãs de Roberto. É preciso saber viver. Que cantam Roberto. E acho que nunca os tirei. Ansiosos pelo encontro com o rei. E toda hora vão estar presentes. Você vai ver. O tempo mudou de repente em Vitória da Conquista. Aliás, isso acontece sempre por aqui, não é? A quinta-feira amanheceu com céu nublado e nuvens carregadas e fazendo frio de manhã. E aí você já sabe, dias como esses, dias com essas características representam problemas no aeroporto. No início da manhã, um voo foi cancelado por falta de teto. O avião não conseguiu descer. Um transtorno para quem perdeu compromissos. Dona Elita tem uma formatura em Salvador, comprou o voo com antecedência, se programou. Mas quando acordou hoje e viu como estava o tempo, já imaginou que teria problemas para viajar. Vocês têm que chegar em Salvador hoje. Uma manhã fria em Vitória da Conquista, céu completamente encoberto, 16 graus e neblina. Aí já viu. O resultado de tudo isso aqui no aeroporto Pedro Otacílio de Figueiredo, passageiros esperando no saguão e voos cancelados. O único voo que saiu aqui do aeroporto de Vitória da Conquista hoje pela manhã foi o da Azul, às 5h35 da manhã. De acordo com a empresa, a aeronave já estava no aeroporto, por isso conseguiu decolar. Já o voo da Passaredo, que viria de Salvador e sairia aqui de Vitória da Conquista às 8h45 da manhã, não teve teto para pouso. O aeroporto continua fechado até que a visibilidade melhore. É a primeira vez que Marcelo vem à Vitória da Conquista. O gerente comercial veio para um compromisso de trabalho e precisava voltar ainda hoje para São Paulo. Eu estava confirmado com o retorno do meu voo agora às 8h45 e tem um outro voo para São Paulo, de Salvador para São Paulo, às 11h39. E pelo que me informaram, eu não vou conseguir pegar esse voo. E o meu compromisso que eu tinha à tarde em São Paulo, uma reunião que eu tinha em São Paulo, a trabalho também, eu não vou conseguir passar. A solução oferecida pela empresa foi relocar os passageiros para os próximos voos, 12h15 ou às 8 horas da noite. Em qualquer um deles, Marcelo perderia a reunião de trabalho. Enquanto espera, ele fica acompanhando o status do voo pelo celular e estudando uma possibilidade de chegar ao destino o quanto antes. Eu não imaginava que, por causa do tempo, o aeroporto, como o nome diz, aeroporto, não tinha uma estrutura para receber o voo quando o tempo está fechado. Pois é, irmão, bem-vindo à Vitória da Conquista. Isso só vai ser resolvido com o novo aeroporto que ninguém sabe quando é que vai ser inaugurado. Pois é, ontem fez sol o dia todo, hoje o tempo virou, o dia amanheceu mesmo com cara de inverno em Vitória da Conquista. A gente está no outono, estava fazendo temperatura de verão, mas hoje mudou, né? Choveu fraco, inclusive, durante a madrugada, por volta de 12h30, 1 da manhã. Vamos ver como é que está o tempo agora na cidade? Imagens ao vivo do terminal da Avenida Lauro de Freitas. O céu continua bastante nublado, a temperatura média neste momento é de 17 graus. Vamos ver a previsão no mapa. Previsão de chuva para Jequié hoje. Na madrugada, a temperatura mínima foi de 19 graus e agora, durante o dia, a máxima chega a 31. Tempo fechado em Jussiape, na Chapada, com chuva passageira a qualquer momento. 19 a menor e 27 a maior temperatura. Segundo a meteorologia, o tempo segue fechado em Vitória da Conquista, com possibilidade de chuva passageira a qualquer momento. A temperatura mínima fica em 16 graus e a máxima não passa de 23. Já amanhã, o tempo deve ficar aberto com temperaturas amenas. A menor vai ser de 16 e a maior de 25 graus. No sábado, o tempo volta a ficar instável em Vitória da Conquista, com sol e chuva também. Oscilação térmica entre 17 e 26 graus.
Recebi aqui a informação de que o aeroporto de Vitória da Conquista já voltou a funcionar normalmente. O céu continua nublado, mas já está dando para fazer pousos e decolagens de aviões. Espera-se, né, que continue assim durante a tarde. Bom, um jogo virtual perigoso que surgiu na Rússia, chamado de Baleia Azul, tem atraído muitos jovens em todo o mundo. O jogo desafia os participantes a cumprirem tarefas absurdas, como cortes pelo corpo, queimaduras e até o suicídio. Olha que coisa louca. O assunto é muito sério e traz questionamentos para os pais. Você costuma acompanhar o que seu filho acessa na internet? Até que ponto deve ser respeitada a privacidade das crianças e dos adolescentes? Como deve ser esse acompanhamento? Sobre isso, eu converso agora com a psicóloga Alessandra Lima. Oi, Alessandra. Olá. Boa tarde, obrigado Boa tarde. por aceitar nosso convite. Primeiro, é correto uma criança, por exemplo, já ter um perfil em rede social? Olha só, quando a gente fala de criança, a gente não pode perder de vista a ideia de que estão em formação, né? Um perfil hoje nas redes sociais coloca a criança em contato com algumas coisas que talvez ela ainda não esteja com a idade adequada para isso. Agora, é importante que uma vez criando esse perfil, lembrando que são os pais que vão sempre mediar isso tem que ser acompanhado. Como né? deve ser essa mediação, esse acompanhamento, né? Os pais responsáveis devem impor regras para o acesso à internet? Claro. Tem que haver as regras, porque assim, a gente sabe que hoje uma criança que utiliza, por exemplo, a internet por mais de 2 horas, ela vai ter uma série de comprometimentos no desenvolvimento dela. Hoje já existem estudos que comprovam isso. Se a gente fala do adolescente, ele também precisa de um limite, porque uma vez que ele utiliza a internet de uma forma além dos horários, além daquilo que é possível, ele vai ter todo um comprometimento nos horários que ele tem com a escola, com os grupos sociais. E o que tem acontecido hoje, que a gente percebe muito, é que cada dia mais as pessoas têm passado mais tempo nas redes sociais, retirando inclusive elas do convívio social. Né? Pois é, existe algum alerta para que os pais percebam que está na hora de dar uma freada, está na hora de limitar mesmo esse acesso à internet? Na verdade, isso tem que ser construído desde o momento que há uma inserção da criança ou do jovem nessas redes sociais. Né? Não adianta a gente chegar para uma criança, para um adolescente que já está aí há 4 ou 5 anos utilizando a rede e dizer, não, você não vai utilizar mais. Então isso tem que ser construído, tem que ser instruído, tem que ser orientado e vigiado o tempo todo pelos pais. Né? Porque hoje a gente sabe que a internet é um portal onde se acessa o que quiser no mundo. E se você não tem uma vigilância sobre isso, se você não tem um cuidado, você não sabe por quais os lugares que seu filho anda passeando, né? E por que as crianças e os adolescentes estão tão vulneráveis a coisas absurdas como esse tal de baleia azul, né, que está todo mundo falando aí, que estimula a violência e até o suicídio? Importantíssima essa pergunta, porque eu acho que é uma coisa que a sociedade inteira tem que se perguntar, é o que tem tornado hoje a internet mais interessante do que viver a vida real, né? Quais são as fragilidades, quais são as estruturas familiares, as estruturas de relação que têm permitido hoje que o jovem ache mais interessante estar nas redes e participar de situações como essa? Porque a gente questiona, né? Por que fica preso a isso? Então, isso remete a uma fragilidade do indivíduo que está sendo construída a partir dessas relações reais que estão falhando. Então, eu acho essa pergunta muito importante, né? O que tem atraído esses meninos para isso? Uma angústia muito grande, que é gerada muitas vezes por uma falta de relação, por uma falta de contato, de afeto, principalmente familiar. Né? Tudo passa pela família, Tudo né? passa pela família. Da sociedade. Alessandra, obrigado mais uma vez pela entrevista. Boa tarde. Eu que agradeço. No próximo bloco você vai ver a expectativa de artistas que são fãs e cantam as músicas de Roberto Carlos para o show do Reino do Lomantão. Esse aí é xará de Roberto, viu? 12h12, a gente volta já. Sua adrenalina vai subir. Roda Leve Motos apresenta Equipe Força e Ação, a maior equipe de manobras radicais do Brasil. Além do super caminhão Trio Honda e show com Dom Lemos. Tudo isso dia 21 de abril, 4 da tarde, no Clauber Rocha. Pensou Honda, pensou Roda Leve. Em maio, no mês das mães, o que prazer, a voz, o amor e toda a emoção de Roberto Carlos, ao vivo, em Vitória da Conquista, dia 27 de maio no estádio Lomanto Júnior, às 8h30 da noite. Sucesso absoluto. Roberto Carlos, orquestra e coral, em Vitória da Conquista, com muitas emoções. Garanta já o seu lugar. Quem mais entende de cozinha sabe que um prato para agradar em cheio começa com a origem e a qualidade dos produtos.
A Vigro capricha em todos os detalhes de produção na criação das suas aves, no rigoroso critério técnico e logístico, para que chegue à sua mesa um alimento saudável de primeira qualidade. E todo esse cuidado faz a diferença na hora de você saborear o frango Avigro. Experimente! Avigro. Prove esta qualidade. Últimos dias para se inscrever no concurso de redação do projeto Lápis na Mão, com o tema Da Janela, Vejo o Mundo. Ler abre horizontes. Estudantes do ensino médio e do 8º e 9º ano do ensino fundamental das escolas públicas de Vitória da Conquista procurem seu professor e consultem o regulamento. As inscrições acontecem até o dia 28 de abril na sua escola. Navegue nas suas ideias e viaje na sua imaginação. Oferecimento: Faculdades Santo Agostinho. Junte-se a nós. Cicobi Credicop. Faça parte. Colégio Opção. Educação de qualidade e mais segurança. E Prefeitura de Vitória da Conquista. Mais perto de você. O Bahia Meio Dia está de volta e a gente vai lá para o terminal da Avenida Lauro de Freitas, aqui em Vitória da Conquista, ver como é que está a movimentação. Edson Nunes, é você que está aí. Boa tarde, companheiro. Como é que está a movimentação aí? Os ônibus da Vitória e da Cidade Verde estão circulando normalmente? Boa tarde, Judson. Boa tarde a você de casa. Não tem sido uma boa tarde para os usuários do transporte público aqui em Vitória da Conquista, viu, Judson? Nesse momento, apenas a Aviação Vitória está com toda a sua frota circulando normalmente por Vitória da Conquista. Já a Cidade Verde, apenas 30%, que é a determinação da lei. Os funcionários, os motoristas e cobradores da Cidade Verde estão reivindicando vários fatores, várias pautas de reivindicações. 16% de reajuste salarial, R$ 450 de ticket de alimentação, pagamento de 80% do plano de saúde por parte das empresas. Atualmente, os cobradores e motoristas não têm plano de saúde, eles também reivindicam o pagamento de prêmio de férias. Já nesse momento, desse horário de 11 até 1 da tarde, está acontecendo uma paralisação. Entre 5 da tarde e 7 da noite, uma nova paralisação. As negociações continuam, não chegaram ainda a um acordo e ficou decidido que, se as reivindicações não forem atendidas, a partir de amanhã vai começar uma greve. A Aviação Vitória, os motoristas e cobradores afirmaram que estão também ameaçando entrar em greve se as reivindicações não forem atendidas. As empresas teriam dito para os sindicatos rodoviários que só aceitam atender as reivindicações com aumento da tarifa do transporte público em Vitória da Conquista. A gente lembra que no dia 29 de janeiro, a passagem passou de R$ 2,80 para R$ 3,30. Os sindicatos rodoviários disseram que não há hipótese e possibilidade alguma de atender essa posição das empresas com aumento da tarifa, ou seja, então as negociações continuam. A Prefeitura se posicionou, disse que não há necessidade de intervir diante das paralisações que são pontuais, mas que, se houver uma greve, aí sim ela pode intervir nesse caso. Volto ao estúdio com você, viu, Judson? Obrigado, Edson. Aumento de passagem de novo, aí ninguém aguenta, né? O aumento em janeiro foi de 50 centavos, aí novamente a população vai chiar. Bom, a gente fala agora de oportunidade de emprego, tem muitas vagas nesta quinta-feira. Anota. O CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, tem em Vitória da Conquista uma vaga de estágio para estudante de pedagogia a partir do 3º semestre, uma vaga para estudante do curso técnico em enfermagem, ambos os sexos a partir do 2º semestre e que more próximo a Belo Campo ou cidades vizinhas. Uma vaga para a administração sexo feminino turno noturno a partir do 2º semestre. Uma vaga para estudante de matemática ambos os sexos a partir do 4º semestre de educação à distância. E uma vaga para letras, sexo feminino, a partir do 4º semestre e também aluno de educação à distância. Os candidatos devem entregar carteira de identidade, CPF e comprovante de matrícula até hoje, na Avenida Vivaldo Mendes, número 908, bairro Recreio, Vitória da Conquista. O IEL, Instituto Evaldo Lodge, em Guanambi, oferece uma vaga de estágio para estudante do ensino médio para atuar na área de atendimento em turno integral. Uma vaga também para aluno do ensino médio com habilidades no pacote Office e Internet e noção básica de manutenção para atuar na área de informática em tempo integral. Os interessados podem apresentar comprovante de matrícula no IEL, que fica na Avenida Guanabara, número 45, em Guanambi.
No dia 27 de maio, a região tem um encontro marcado com o rei. Roberto Carlos vai fazer show em Vitória da Conquista depois de 43 anos. O repórter Luan Ferreira conversou com 2 artistas que são fãs de Roberto. Arilson Ferraz montou um show com canções do rei que falam de fé e paz. Carlos Moreno tem CDs gravados só com canções do Xará. Detalhes tão pequenos fizeram Carlos Moreno se tornar fã de um dos maiores nomes da música brasileira, o quase xará, Roberto Carlos. Não adianta nem tentar me esquecer. Me considero privilegiado de ter convivido com a geração da Jovem Guarda, da Bossa Nova e de outros estilos. E Roberto Carlos começou com Bossa Nova, em seguida criou a Jovem Guarda com aquele monte de amigos e a partir dali virei fã de carteirinha. E como Quem Ama Não Esquece Quem Ama, a lista das músicas preferidas do rei não sai da memória do fã. Tanto que o músico gravou um CD só com as canções de Roberto. Depois de um trabalho que fiz para a TV Sudoeste, aqui em 92, chegou um tempo, eu fui lá e gravei um material, um projeto chamado Carlos Canta Roberto. É preciso saber viver. E como é preciso saber viver, nada melhor do que viver com as boas emoções. Foi aí que, pelas curvas da estrada da vida, Arilson resolveu fazer um show só com músicas de Roberto Carlos. Através das músicas que ele fazia voltadas a Deus, a Jesus, ao bem, e ele estimulou sim a eu fazer esse trabalho, onde eu construí um show cantando mensagens. O repertório do rei é grande. Na coletânea musical são mais de 120 milhões de discos vendidos. Escolher uma música preferida é tarefa difícil para Arilson. Em cada música, um fragmento da própria história. Cada música tem uma parte que diz algo da gente. Então é difícil você juntar tudo isso, né? Em uma só música, não. Acho que várias. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. Para Arilson, assim como para muita gente, será a primeira oportunidade de curtir um show de Roberto Carlos. Vê de perto o artista que acompanha desde a infância. E quanto mais se aproxima o show, mais aumenta a expectativa. Para a gente perceber a vibração que ele traz, né? Onde fala-se dele é motivo de emoção. Então, imagine quando estivermos lá. Né? Um show que será aproveitado em cada detalhe. A oportunidade agora é essa, ver Roberto Carlos de pertinho, ao vivo e a cores aqui em Vitória da Conquista. Detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes para esquecer, e toda hora vão estar presentes. Você vai ver outras informações sobre o show, como venda de ingressos, você confere na nossa página na internet g1.com.br/Bahia. E a seguir os destaques estaduais do Bahia Meio-Dia, a hora certa, são 12 horas e 21 minutos. Sabe o que é melhor que um mês com 3 feriados prolongados? Um mês com ofertas como essas. Abril Imperdível Diamantina. É